Atenção, Fernanda Friedel me chamando ao vivo, mais uma vez, girando pela cidade de Jaú, hoje com informações atualizadas. O período para a declaração do imposto de renda, que todos os anos nos acompanha, né? A gente já sabe disso, começou na sexta-feira. A tabela teve correção em relação ao ano anterior, mas é importante ficar atento aos prazos, não perder nenhuma data. Também é fundamental saber que quem não deve pagar o imposto, quem está isento. Afinal de contas, Fernanda Friedel, quem escapa do leão esse ano e quem vai ter que prestar a declaração, pagar o imposto de renda e tudo mais? Chega aí. Exatamente, Paulo. Nós vamos ter essas informações e também outras com o contador, o Ari Campanhã. Ari, muito boa tarde. Quais são as alterações que teremos esse ano com o imposto de renda? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Paulo Soares. Um prazer estar com vocês aqui, todos os ouvintes, telespectadores aí, né? As maiores novidades, Fernanda, foi nos rendimentos. Os limites dos rendimentos. Rendimentos tributáveis, por exemplo, que o ano passado era 28.560, passou para 30.639,90. Essa é uma mudança. Também temos os rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui nós temos um valor um pouquinho maior que aconteceu aí. Essa talvez seja uma das mudanças maiores, né? Nós tínhamos um limite de 40 mil para esses rendimentos isentos e não tributáveis. Por exemplo, alguém que ganha na loteria esportiva, né? É um rendimento isento. E passou para 200 mil esse limite, aumentou bastante. E também o limite para quem tinha bens e direitos. O sujeito tem móveis, carro, moto, casa, terreno. Isso aqui nós tínhamos um limite de 300 mil do patrimônio. Isso passou para 800 mil. Então, eu acredito que esses rendimentos isentos e não tributáveis e os dos bens foram os que vão impactar maior. Você tem uma ideia, a Receita Federal vai deixar, talvez, de receber 4 milhões de declarações de pessoas que vão ficar dispensadas da apresentação. Senhor Ari, o que os contribuintes precisam apresentar na declaração de imposto de renda? Bom, ele vai ter que fazer a declaração de seus bens, né? Imóveis, carro, veículo, moto, barco. Esse ano entrou agora ganho de capital para barco e aeronaves, isso é uma novidade também, né? Além de declarar os seus dependentes, para aqueles que têm, né? Todos os rendimentos financeiros, então os informes financeiros junto a bancos, a pessoa tem que providenciar, né? Enfim, são esses os dados básicos, né? Quem deixou de declarar em anos anteriores pode também aproveitar para acertar a situação com a Receita? Não só pode, como deve. A gente orienta a pessoa a fazer a declaração, se ela estava obrigada a, em determinado ano, entregar e não entregou, regularize a qualquer momento, mas faça com brevidade, porque isso pode causar um travamento em operações financeiras ou uma viagem onde a pessoa não vai poder ter o passaporte, não vai estar liberado o visto, não vai conseguir o visto. Então é importante deixar isso em ordem. Não pode deixar para a última hora também? De maneira nenhuma. A gente recomenda preparar esses documentos. Nós temos aí o prazo que começou na última sexta-feira, dia 15, e ele vai até 31 de maio. Mas a gente tem recomendado, procure reunir esses documentos e já levar para o seu contador, para o seu advogado, economista, uma pessoa que está acostumado a fazer declarações para você evitar a malha fina. Muito obrigada, seu Ari. Fica essas dicas, então, para quem está em casa. E mais uma vez, não é, Paulo? Não deixe para a última hora. É com você. O Ari, profissional respeitado em toda a região, na contabilidade, né, trazendo informações importantes. Agradeço a ele e a você também, Fernanda, pela participação. Então, começou na sexta-feira o prazo. Atenção para não perder as datas, né, porque pode ter complicações, problemas depois, né, sem a prestação da declaração do imposto de renda.